Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou transmitindo pelo Instagram e também estou gravando aqui para o meu canal no YouTube, logo logo vai ao ar essa aula sobre ansiedade, uma visão geral. Pessoal, eu decidi gravar e começar com o tema de ansiedade. O pessoal do Instagram tá vendo e vai ver nas próximas semanas eu falar muito sobre ansiedade. E aos poucos, ao longo da semana, eu vou ir falando sobre várias patologias e tal, para ajudar a galera a se identificar com os sintomas, buscar um tratamento, buscar uma ajuda, porque é algo que a gente tem conhecimento, as pessoas dizem assim para mim, conversas de família, no consultório mesmo, né, que tem ansiedade, mas a galera às vezes não entende os porquês da ansiedade, o que pode causar, o que não pode causar. De repente tu tá passando por um momento, né, ou por um quadro de ansiedade, ou de repente um quadro crônico, né? Então eu decidi fazer esse aprofundamento. Eu tô lendo bastante, todos os dias, basicamente, duas fontes, né, para poder entender melhor e poder ajudar meus pacientes melhor, que é o MSD, né, e o DSM. Então são dois manuais que a gente tem. Um é mais clínico, né, mais geral, e o outro é mais específico para a gente saber das patologias. Então é extremamente importante a gente saber, né, quando a gente fala em ansiedade, saber bem as causas, entender bem os processos da ansiedade, né, para que a gente possa lidar e possa vencer a ansiedade. Eu sempre digo que qualquer enfermidade mental, né, tirando as crônicas, opa, tirando as crônicas que a gente deu um probleminha aqui, que a gente, opa, deu uma travada boa aqui. É, oi, oi, todo mundo me vendo aí? Tirando as crônicas, que toda a, a patologia ela pode ser vencida, né? De alguma forma, com a gente lidar com sintomas e trabalhar desde que a gente tenha um trabalho bem positivo clínico. Então, vamos à aula. A galera que vai assistir pelo YouTube tá assistindo aqui os slides, onde eu peguei as referências mesmo do... Porque tá travando horrores o sistema do Instagram aqui. Pera aí, eu vou tirar o do Instagram. Encerrar aqui. Descartar. Eu vou aqui. Vou abrir de novo e colocar em ansiedade, uma visão geral. Daqui a gente corta. Bom, para quem estava ao vivo aí, agora a gente vai seguir com a nossa aula sobre ansiedade. Galera, então, vamos à parte prática. Quem está no YouTube vai assistir os slides aqui que vai ter com as referências que eu estou usando aqui para ansiedade. Galera, então a primeira coisa que a gente precisa entender e diferenciar é a ansiedade do medo, tá? Então, basicamente assim, ó, o medo é uma resposta emocional e comportamental a uma ameaça, tá? Que tu tá vivenciando. Então, por exemplo, se eu estou andando de carro na rua e vem um carro descontrolado em minha direção correndo, né, eu vou sentir medo. É automático, certo? Ou eu estou numa loja, né, ou numa farmácia, e tem um assalto, entra alguém armado fazendo barulho. É natural, é um instinto de ser humano, meu e teu, de sentirmos medo, certo? Então a gente vai sentir medo, né, conforme a gente vê isso, né, conforme a gente vivencia essa situação. Isso é por um mecanismo de sobrevivência e que a gente precisa, e que é uma resposta automática. Então, quando eu era pequeno e sentia medo de alguma coisa, que uma coisa acontecia, eu sempre falava, não sente medo, não sente medo. Só que é impossível tu não sentir medo se tu tá numa situação de extrema
de extremo perigo ou uma situação que tu pensa que pode ser uma situação de perigo. Vou dar um exemplo ali da agorafobia, né? Que a agorafobia é a pessoa que tem medo de ficar em lugares fechados ou lugares com muita multidão. Então ali já é um medo que já não é um medo que é natural, é um medo irreal, certo? Porque não está acontecendo nada e essa pessoa está com medo. E a ansiedade, tá? É um estado emocional perturbador, desconfortável e que gera muitas preocupações. Então, a ansiedade ela não fica clara, é um estado de terror, tá? Então, ela é antecipatória, ou seja, a ameaça não aconteceu e eu já estou sentindo, então já é diferença do medo. Então ali o medo aconteceu algo, eu senti. A ansiedade não aconteceu e eu estou sentindo medo, certo? Ou pós, né? No caso que aconteceu algo, né? Ou seja, eu tive um assalto, né? Passou o assalto e eu sigo sentindo ansiedade. Então a ansiedade ela não está ligada ao momento que aconteceu o fato. Ela está acontecendo ou antes, certo? Do que aconteceu ou depois. Então o que acontece? Então a gente, para identificar uma ansiedade, a gente vai entender que a gente são pessoas que vivem com medo e criando situações que não existiram ainda. Um exemplo é tipo, a pessoa que tem medo de prova, tem medo de fazer uma prova, certo? Então a pessoa fica ali naquele estado perturbador, porque a ansiedade é perturbadora, de nervosismo e preocupação. A ansiedade, ela tem dois pontos, tá? Ela pode ser adaptativa ou não adaptativa. O que é a ansiedade adaptativa? É quando ela te deixa, por exemplo, ela te deixa em estado de alerta para te fazer alguma coisa, para te tomar alguma decisão. Então, por exemplo, em caso da prova, né? Quando ela é adaptativa, a pessoa assim, eu tenho uma prova para essa semana, eu fico ansioso, eu fico num estado de preocupação, porque eu preciso fazer aquela prova, então eu vou estudar, eu vou me preparar porque eu estou preocupado com aquela prova. Agora, quando é desadaptativa, eu começo a passar mal, né? Eu começo a ter uma ansiedade exagerada, eu não consigo estudar, eu fico travado, né, naquilo ali, porque aquela situação é uma ansiedade não adaptativa, então ela me trava. Quando ela tira a tua capacidade funcional da vida, ou seja, de tu dormir, tu comer, tu viver a tua vida normalmente, é uma ansiedade não adaptativa. Então, por exemplo, uma ansiedade adaptativa é, por exemplo, um cirurgião médico, tá? Ele tá ali com um paciente que tá morrendo, certo? Então ele tá preocupado, ele tá atento naquilo que ele tá fazendo, tá? Ele tá ansioso, tá, mas é adaptativo. Ele não tem nenhuma trava. Ele tá ali porque ele precisa estar muito focado. E a não adaptativa é quando o médico tá lá, ou sei lá, o estagiário do médico, chega o paciente lá quebrado, tem que fazer uma cirurgia e o cara trava, certo? Então é uma ansiedade não adaptativa. Então a gente consegue entender esses graus de ansiedade, consegue ver os limites do transtorno, né? Quando ele é uma perturbação. Então, quando o paciente chega para nós no consultório aqui, com uma crise de ansiedade, geralmente ele não está dormindo, ou ele não está comendo bem, ou ele está evitando muita coisa, não está vivendo a vida como ele tem que viver naturalmente. Bom, as causas da ansiedade, né? Elas não são, na verdade, conhecidas, certo? Tem pessoas, por exemplo, que relatam que tem ansiedade do nada. Tá, então eu estava até dando uma pesquisada assim, e até uma coisa para vocês, que é a seguinte, a ansiedade, ela tem pessoas que dizem que tem uma ansiedade por causa de um trauma. Passou por um acidente e desenvolveu a ansiedade. Mas não é bem assim, né? Que as pessoas que têm um tipo de ansiedade ou um tipo de mal-estar depois de um acidente ou de alguma coisa grave, entra no transtorno de estresse, certo? Não entra no transtorno de ansiedade. Bom, então, ali pelo MSD, eles explicam que muitas pessoas desenvolvem esse transtorno sem qualquer antecedente. Ou seja, a pessoa está um dia lá na casa dela e começa
a ter pensamentos lá, vai, sei lá, vai morrer meu filho. Começa a ter aqueles pensamentos e entra num estado de ansiedade, tá? Também ela pode ser, né, desencadeada em algum momento se a pessoa está passando por muitos estressores ambientais. Por exemplo, término de relacionamento, término de uma exposição a uma ameaça de vida, então ela pode desenvolver ansiedade devido a isso. Um ponto interessante para dizer para vocês, né, porque a gente fala ali, a ansiedade não tem uma coisa pregressa, mas de repente as coisas que tu tá vivendo no teu momento, né, então fim de ano ali, tu tá passando por uma prova, alguma coisa assim, pode ocasionar assim a ansiedade, né? Então é uma ansiedade mais episódica. Depois, pessoal, existem tipos de transtornos médicos, tá? Ou problemas médicos que contribuem para a ansiedade, tá? Então isso aqui é bem comum, pessoal, porque assim, como eu falei para vocês, de repente tu vai ter uma ansiedade, vai estar tá com ansiedade, né? E tu não é naturalmente uma pessoa ansiosa, tá? Então, de repente, pode ser alguma questão médica, como hipertireoidismo, é, feocrom... Olha só, olha o nome disso aqui, ó. Feocromocitoma, tá? Que é um tipo de doença, insuficiência cardíaca, arritmia, asma ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva. Então, pensa só, uma pessoa com asma ou com uma doença pulmonar, ela pode desenvolver sintomas de ansiedade, certo? Então, a gente precisa olhar sempre essas questões médicas aí também para ter um diagnóstico. Também, pessoal, existem tipos de substância que podem causar a ansiedade, tipo substâncias que a gente pode categorizar, que às vezes a pessoa não tem um quadro de ansiedade, mas ela de repente está tomando uma medicação e essa medicação aumenta a ansiedade dela, né? Então, corticoides, cocaína é algo que aumenta, anfetamina, que aí vem o problema do Venvance, né? O pessoal tá tomando Venvance para o TDAH e aí é uma anfetamina. E aí a pessoa fica ligada no 220, né? A cafeína, eu já tive então, síndrome do pânico por cafeína, por uso de cafeína, não faz muito tempo, podem causar ansiedade. Então, às vezes tu tá com ansiedade, daí, sei lá, tu teve uma infecção, sei lá, da garganta, te deram um remédio, né? Esse remédio, ele pode gerar ansiedade, certo? Sem tu te dar conta. Então, é uma ansiedade por via de substância. Uso de cocaína, de anfetamina, né, que a gente não tem nem o que falar, e a cafeína também. Também a síndrome de abstinência de álcool. Então, pode causar ansiedade se tu é uma pessoa que, sei lá, bebe muito, tem uma rotina de uso do álcool mais de 4, 5 vezes na semana. Se tu entra em abstinência sem te dar conta, tá? Por exemplo, mas essa semana não vou beber. Começa a desenvolver ansiedade, tá? Em alguns casos não quer dizer que tu esteja, como é que eu vou te dizer, dependente do álcool, tá? Mas é um sinal que possa ser uma dependência do álcool também, né? Pode ser uma abstinência do álcool, certo? Então são substâncias que podem causar ansiedade. Bom, pessoal, sinais e sintomas da ansiedade. Isso aqui é extremamente importante. Então, a ansiedade ela pode surgir subitamente como um pânico, ou seja, o que é um pânico? É tu sentir um medo muito forte, tá? Tuas mãos suar, tu começa a chorar, certo? Então, mãos suadas, dor de barriga, ou aquele aperto na barriga, aperto no peito, mãos suadas, choro, sudorese, tá? Gradualmente ao longo de minutos, tu pode ter uma crise de ansiedade em minutos, em 2, 3 minutos ou horas e dias, certo? Que são casos mais graves que aí precisa de uma intervenção ambulatorial, precisa a pessoa ir para o médico, certo? A ansiedade pode durar poucos segundos ou até anos, então tem pessoas que vivem em estado ansioso todo o tempo, certo? Bom, a crise de ansiedade basicamente é um pânico intenso, certo? Também ela pode gerar, né, como uma comorbidade, ou pode ser
ela pode estar muito perto da questão de resultar em uma depressão. Então, pessoas com já se tem estudos aí que pessoas que têm ansiedade generalizada pode vir a desenvolver uma depressão, porque tu tem toda uma mudança neuroquímica ali que pode dar uma afetada na noradrenalina e na dopamina e pode causar depressão, assim como o estresse também, né? Assim como o burnout e tal, pode gerar assim, pode levar a depressão. Inclusive, em alguns casos, a ansiedade é o primeiro sinal da depressão, tá? Quando que a ansiedade ela precisa de um tratamento, pessoal? Então, assim, ó, a ansiedade ela precisa de tratamento quando tu não conseguir identificar o porquê, tá? Então tu vem tendo ansiedade, tu não sabe por que tu tá tendo e tu tá tendo crise e pânico e tudo mais. Depois, quando a ansiedade é muito perturbadora, então quando aquela crise de pânico ela é muito intensa, tu tem uma crise de pânico, tu gasta muita energia, tu vai passar mal, sabe? Quando a ansiedade interfere no teu funcionamento, então o que é o teu funcionamento? Acordar, ir pra aula, tipo, tu acordar, tu ir pra aula, tu ir dormir, sabe? Todos esses processos, eles interferem na ansiedade e quando a ansiedade não cessou por poucos dias. Então, até ali no caso ali do pessoal que usa que usou fármaco, alguma coisa, né? Teve uma crise de ansiedade, tu vê que ali depois de 3, 4, 5 dias não passou, tu segue naquele estado ansioso, certo? Genética e ansiedade. Então, cara, a ansiedade ela pode ter um traço genético, tá? Então, tu pode herdar dos teus pais, tu tem pais que tiveram transtornos de ansiedade, avô, tios, familiares próximos, tá? E também tem, mas geralmente eu acredito que seja por herdar comportamento. Então, se tu tem pais que desenvolvem a vida mais ansiosamente, tem pensamentos mais ansiosos, se tu teve um desenvolvimento com esses pais, provavelmente tu vai desenvolver essa ansiedade, certo? E os tratamentos, né? Os tratamentos para ansiedade são psicofármacos e psicoterapia, né? É basicamente isso, né? Existem vários dentro do conjunto dos psicofármacos, que é tomar uma medicação que não é em todos os casos e fazer psicoterapia, vão existir coisas auxiliares para te fazer para melhorar a ansiedade. E essas coisas auxiliares eu vou falar na comunidade Lobato de Desenvolvimento, que vai ser inaugurada dia 26 de janeiro, certo? Então, fiquem atentos aí. A galera do YouTube vai ter um link aqui embaixo que a gente vai colocar um grupo de pré-lançamento, tá? Da comunidade, onde eu vou passar várias estratégias para você na parte mental, na parte física e tudo mais, certo? E aí eu vou falar mais sobre a segunda parte, digamos, né, que seria desse tratamento de ansiedade, né? Que seria durante a psicoterapia, durante o psicofármaco, o que fazer para lidar com a ansiedade. Certo, pessoal? Então, basicamente é sobre isso que eu vim falar, sobre esse aulão aqui para vocês sobre transtornos de ansiedade. Eu tava com saudade de dar esses aulões aí para vocês no YouTube, no Instagram. Um beijo para vocês e até a próxima.